série, nossa primeira aula de biologia à distância, devido a essa situação que nós nos encontramos. Lembrando, vamos ficar em casa, beleza? Para contribuir. A gente vai estar dando continuidade às nossas informações que a gente vem vendo em sala de aula sobre genética, o melhor assunto da vida. E a gente vai estar começando a falar sobre a segunda lei de Mendel. Professor, poxa, como assim segunda lei de Mendel e a primeira? A primeira lei de Mendel a gente já falou sobre ela, né? Então, aproveito a vocês pegarem as informações, né, do módulo anterior que a gente trabalhou já. Vou pegar aqui meu livro. Do módulo 19 que a gente já trabalhou em sala de aula. Releiam esses assuntos, vejam as informações que vocês têm no caderno, os pontos que vocês anotaram no caderno, refaçam algumas atividades, tudo isso para que vocês possam entender melhor a segunda lei de Mendel, né? Mas, lógico, a gente vai estar relembrando aqui alguns pontos, porque eu não vou estar jogando esse assunto assim, ainda mais dessa maneira, à distância para vocês, e pronto não, certo? Então vamos lá começar. Só para a gente poder relembrar é viver. Então, lá na primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação, depois de que Mendel fez tudo aqueles os cruzamentos com as ervilhas, né, a Pisum sativum, que ele foi analisar as características, lembrando que o objetivo dele, de maneira geral, era explicar o mecanismo de hereditariedade, né, de transmissão de características de pais para filhos. Quando Mendel concluiu os seus trabalhos, a cereja do bolo dele foi esse postulado, que é chamado de primeira lei, ou lei da segregação, que diz que toda característica é determinada por um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas. Lembrando que lá, na época, Mendel, ele, assim, eu sou, como eu posso dizer, eu sou muito fã de Mendel e Darwin, né? Sou suspeito a falar, mas justamente devido a esse pensamento que ele teve na época, né? Não tinha nenhum conhecimento extra. Vocês terem ideia, na época estava começando a se falar sobre citologia, então não se tinha ainda conhecimento geral sobre célula, sobre estrutura de célula, sobre DNA, nada disso tinha informação, né? Ele mesmo sem essas informações, ele chegou a essas conclusões que muito tempo depois, na época, não teve tanto, ele não despertou tanta atenção, né, da comunidade científica, mas depois de um tempo se verificou que tudo que Mendel falou era real, era verdadeiro, né? E foi isso que fez com que muitas pessoas admirassem Mendel, como é o meu caso, por exemplo. Então, esses fatores que ele falou são os genes. Então, a gente viu que no DNA nós vamos encontrar em diversas regiões do DNA componentes que nós chamamos de genes, se distribuindo aos pares. E esses genes, eles que vão estar expressando nossas características hereditárias, né, que a gente herda aí dos nossos ascendentes. E ele chegou a essa conclusão importante. Então, a primeira lei de Mendel diz que toda característica é determinada por um par de genes que se separam, né, segregar, por isso que é chamado de lei da segregação, devido a esse termo que ele utilizou, que se separam durante a formação das células reprodutivas. As características que Mendel, essa observação aqui, as características que foram analisadas por Mendel, elas foram feitas de maneira isolada. Ou seja, ele, quando foi fazer os cruzamentos, ele analisou uma característica por vez. Então, ele fez todo aquele cruzamento analisando a cor da semente da ervilha. Depois que ele chegou às conclusões, ele foi analisar a cor das flores. Espera que o pai tá vendo um negócio aqui. Aí ele foi analisar a cor das flores, branca e púrpura. Depois ele foi analisar a altura das plantas, alta e baixa. Ou seja, ele analisou uma característica por vez, né? E isso fez com que o seu trabalho tivesse sucesso, diferente de outros que analisavam diversas características de uma só vez. E aí, respondendo os questionamentos que eu até passei em sala de aula para vocês, Mendel foi chegando às conclusões
em relação a essa transmissão de características. Então isso aí ficou tudo dentro dessa primeira lei de Mendel. Para a gente relembrar, tá aqui as características, né, que Mendel analisou, as 7 características: a forma da semente lisa e ondulada, a cor da semente amarela e verde, a cor da flor púrpura e branca, a forma da vagem inflada ou constrita, a cor da vagem verde e amarela, a posição da flor axial ou terminal e o comprimento do caule, né, se era alto ou se era baixo, ou anão, por exemplo. Aí alguns conceitos que é interessante a gente relembrar. Isso aí a gente já trabalhou dentro de sala de aula. O primeiro deles é o locus gênico. Quando a gente fala em locus gênico, preste bem atenção aí nas duas palavras, né? Loco significa local e gênico vem de gene. Então é o local onde o gene se encontra, nesse caso lá no cromossomo ou no DNA. Então o conceito diz que é a posição ocupada por um gene em um cromossomo. Então a região onde o gene se encontra, a gente chama essa região de locus gênico. Se esses genes estiverem no mesmo local, expressando a mesma característica, nós vamos estar chamando esse gene de alelo. Então, genes alelos são aqueles que se encontram no mesmo loco, lá em cima a gente falou agora, e eles vão estar envolvidos em uma mesma característica, certo? E aí nós temos esses outros dois conceitos, genótipo e fenótipo. Quando a gente fala em genótipo, a gente está falando do conjunto de genes de um indivíduo. Então, todo o que é o genoma também, como a gente pode chamar. Todo esse conjunto de genes que vão estar determinando as características de um determinado ser vivo, a gente vai estar chamando de genótipo. E lembrando que os genes a gente representa lá com as letras, né? Letra maiúscula, letra minúscula, né? O heterozigoto, o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo, a gente representa dessa maneira. E o outro conceito que é o fenótipo, que são as características expressadas, né, em um indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis. Então, a cor da pele é uma característica visível. O tipo sanguíneo é uma característica detectável. Então, tudo isso a gente chama de fenótipo. 2 detalhes importantes. Genótipo, lembrando, a gente não pode alterar depois que o indivíduo ele já está formado. Então, o professor Bruno tem um olho castanho, quer ficar com o olho azul. Só se usar lente como ele faz, porque mudar o seu gene para poder ficar com o olho azul, ele não consegue. Já o fenótipo, ele pode mudar. Então, por exemplo, o professor Bruno tem um olho castanho e usa lente azul. Ele está alterando o seu fenótipo. Então, ele foi se bronzear. Ele e o professor Rafael, para ficar com marquinha de bronze. Então, ali ele está alterando o fenótipo dele, certo? O fenótipo, ele é o resultado da interação entre o genótipo e o meio ambiente. Inclusive, a gente chama as pessoas que mudam o seu fenótipo, a gente chama de fenocópia. As mulheres fazem muito isso, né? Cabelo liso, quero ficar com cabelo cacheado. Faz isso normalmente. Ou vice-versa, né? Tem o cabelo cacheado e fica com o cabelo liso. Então, a gente está alterando o nosso fenótipo, certo? Então, não esqueçam, revejam esses conceitos, leiam, lembrando que vocês estão na 3ª série e é importantíssimo vocês terem todos esses conceitos na ponta da língua, beleza? Vamos lá para o próximo. Aí a segunda lei de Mendel, ou também chamada de segregação independente. Cuidado para não confundir, porque na primeira lei de Mendel a gente tinha lei da segregação apenas. E a segunda lei é chamada de segunda lei de Mendel ou segregação independente. Na primeira lei, como eu falei para vocês, Mendel ele analisava uma característica por vez, certo? É proibido esquecer isso. Analisava uma característica por vez. Então, a cor da semente, a altura da planta, ele analisava cada coisa dessa separada. Já na segunda lei de Mendel, ele analisa 2 características ou mais de uma só vez. Professor, mas o senhor tinha dito que a falta de sucesso de alguns outros pesquisadores na época foi justamente tentar fazer isso, analisar características, várias características de uma só vez. Mas lembrando que Mendel ele tinha domínio sobre isso, ele já tinha passado pela experiência da primeira lei e ele começou a refazer esses experimentos, né, que entraram na segunda lei de Mendel, porque ele já tinha total domínio, total controle, uma organização, né? Então por isso que ele conseguiu fazer isso.
Então aí entra a segunda lei. Segunda lei, então Mendel analisava de uma só vez duas características diferentes, né? Ou mais de duas características. Então, quando ele analisava duas características ao mesmo tempo, por exemplo, a altura da planta, cor da semente, a gente tinha aí o dihibridismo. Se ele estivesse analisando, por exemplo, mais de duas, três, a altura da planta, a cor da semente e a cor da flor. Então você tem várias características, mais de duas características, chamadas de polihibridismo, certo? Mas vamos lá, por exemplo, só um exemplo aqui, não tem nada de cruzamento não por enquanto. Imagina aí que o professor Bruno, ele quer saber a probabilidade de ter nascido com cabelos loiros e olhos azuis. Então a gente está aí com duas características fenotípicas sendo analisadas. Então, se eu tenho duas características ao mesmo tempo sendo analisadas, eu vou ter aí, portanto, um exemplo de dihibridismo, certo? Está dentro da segunda lei de Mendel, beleza? Então, vamos lá. Aí, como foi que surgiu essa questão da segunda lei de Mendel? A gente viu que a primeira lei de Mendel, os questionamentos que Mendel fazia era para saber como era que acontecia o mecanismo de hereditariedade. E, inclusive, ele, quando tentava explicar isso, ele levantou outros questionamentos. O que é que acontece se eu pegar uma planta amarela e fizer um cruzamento com a planta verde? Aí o que acontece? Aí depois de um tempo ele percebeu que a cor verde tinha desaparecido momentaneamente. Aí ele questionou, poxa, o que aconteceu com a cor verde? Será que ela desapareceu? Então ele foi fazer um novo cruzamento e aí a cor verde surgia. Tudo isso a gente falou dentro de sala de aula. Então foram vários questionamentos para que ele pudesse chegar a uma conclusão, que foi lá o postulado que eu falei a vocês logo no início, né, que a gente relembrou. Aqui qual foi o questionamento dele? O questionamento de Mendel foi saber se uma característica ela influencia sobre a outra. Então, será que uma característica diferente, né, da outra terá influência... Desculpa. Será que uma característica diferente terá influência sobre outra? Então, ele queria saber se, por exemplo, a cor verde, a expressão dela vai ter alguma influência sobre a característica de altura da planta. Então, ele quis responder esses questionamentos. Então, para isso, mais uma vez, o que foi que Mendel fez? Cruzamentos. Então, ele foi fazer cruzamentos para poder explicar esses questionamentos, esse seu questionamento a princípio. Então, ele fez a mesma coisa lá do início, só que de uma maneira mais diferente. Eu costumo dizer que genética é uma terapia. E nesse momento que a gente está, de quarentena, em casa, eu não sei mais o que fazer, dormindo, só assistir um filme, então vocês não têm o que fazer, porque a segunda lei de Mendel é só o que a gente tem o que fazer, certo? A gente vai estar postando nas próximas aulas alguns vídeos, outros vídeos, né, com esses cruzamentos, para que vocês possam entender como foi que ele fez isso, né? Já vou dizendo que é um pouco trabalhoso, mas como eu falei a vocês, prestando atenção e estudando, a coisa se resolve, beleza? Então, em breve, eu vou estar postando outro vídeo, não vou estar passando atividade para vocês agora, explicando como é que esses cruzamentos eles eram feitos, como é que essas características eram analisadas, para que vocês possam acompanhar, certo? Então, peguem essas informações que vai chegar até vocês, analisem elas, repita, leia o livro de vocês. O livro de vocês aí, no caso, é o módulo 20, né? Para que vocês possam acompanhar, certo? Não esqueçam de revisar um pouco sobre DNA, revisar um pouco sobre a primeira lei de Mendel, para que vocês possam entender a segunda lei de Mendel, beleza? Então, um forte abraço a vocês e até mais. Valeu!